Vamos, inicialmente, rever algumas coisinhas que o Luiz falou na semana passada, em Conflitos da Alma, quando ele fala dos centros de força. André Luiz nos fala, e os hindus também trazem um estudo interessante, sobre os centros de força que nós temos no nosso corpo. 80% do nosso corpo promove captação energética. Mas desses 80%, 7 pontos são chamados essenciais, são os mais importantes, que são esses daqui, que nós vimos na semana passada. Aqui de cima, que é o coronário, ou o centro de força da coroa. Depois aqui, que é o frontal, e ele tem o seu correspondente atrás. Os dois únicos que não têm correspondente é esse e o de base. Aqui na frente e atrás, são os 2 pontos. Esse terceiro aqui, que é o centro da garganta, também tem o seu correspondente atrás. Aqui é o cardíaco, esse centro de força aqui. O esplênico ou plexo solar, também, todos eles com correspondente atrás. O gástrico ou sexual ou sacral, são nomes diferentes, né? Genésico ou básico, ou o centro de força de base. E cada um desses centros de captação de energia leva energia para determinados órgãos, determinadas partes do nosso corpo, devido à localização dos mesmos. Olha o coronário. André Luiz diz que é a ligação com a mente, que é a sede da consciência, é a nossa ligação com o divino. Ele comanda a parte superior do cérebro. E a glândula é a pineal. A pineal, que tem um estudo interessantíssimo, porque é a glândula da mediunidade, está muito ligada à mediunidade. O estudo da pineal vale até um seminário, de tantas coisas que precisa se saber e estudar a respeito da pineal. Esse daqui, o terceiro olho, frontal, diz André Luiz que é o responsável pela visão, audição e tato, e ainda pelos processos da inteligência ligada à palavra, à arte, à cultura e ao saber. Ele comanda os olhos, o sistema nervoso, os seios da face, as vias aéreas superiores e a base do cérebro. E a glândula é a pituitária. Esse daqui, o faríngeo, ou centro da garganta. André Luiz nos diz que é responsável pelos fenômenos vocais. Então, nós temos ali as cordas vocais, a laringe e o sistema linfático. E as glândulas tireoide e paratireoide. Aqui o cardíaco sustenta os serviços da emoção, os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? E do equilíbrio em geral. Olha a importância desse centro de força, o equilíbrio geral. E mais ainda o sistema imunológico, o sistema circulatório, pulmões, coração. E a glândula, o timo. Esse é o plexo solar. Ele está localizado basicamente no baço, mas ele regula e distribui os recursos vitais. Então, ele comanda o estômago, a musculatura abdominal, o fígado, a vesícula, o baço, o diafragma. E a glândula, o pâncreas. O gástrico, ou sexual, ou sacral, aqui embaixo, mais embaixo, né? É a absorção de alimentos e fluidos. Então, são os órgãos reprodutores, rins e bexiga. Então, ovários, testículo, próstata. E o chakra de base, que é esse de baixo, que não tem correspondente atrás, né? Que é o centro de força de base, ou básico, ou genésico. Diz André Luiz, modelador de formas e estímulos. Então, são os rins, intestino, musculatura, coluna vertebral, as articulações. E as glândulas são as suprarrenais. Nós vemos o seguinte, se cada centro de força desse, ele alimenta energeticamente falando determinados órgãos do nosso corpo, é importante que nós mantenhamos esses centros de energia, esses centros de força, alinhados e desobstruídos. Como nós obstruímos esses centros de força? Por que nós os obstruímos? Com maus pensamentos, más palavras, maus hábitos físicos mesmo. Eles vão ficando obstruídos. À medida que eles vão se obstruindo, eles vão causando um certo dano aos órgãos correspondentes. Conclusão, o corpo físico adoece.
fica debilitado. Então, é interessante nós termos essa noção, né? Termos esse conhecimento, para nós mantermos esse nosso equilíbrio energético. Então, hoje o André Luiz e o Clarencio vão nos falar muito sobre perispírito. Vamos entender um pouquinho, vamos lembrar um pouquinho os conceitos que Kardec nos traz sobre perispírito. Também é um estudo bastante interessante. Acho que todos nós que andamos aí na região já fizemos uma palestra sobre perispírito, né, André? Quando o Divaldinho determinava o tema do mês. Mas vamos rever assim conceitos que o Kardec nos traz para nós começarmos o capítulo de hoje, que vai falar muito sobre esse corpo espiritual, corpo astral, que é o perispírito. Então, há no homem 3 elementos essenciais. O espírito, o que é o espírito? É o princípio inteligente, onde reside o pensamento, a vontade, que o Leon Denis fala que é a maior potência da alma, e o senso moral. 3 elementos. Então, o segundo é o nosso corpo. O que é esse corpo? Nosso corpo é um invólucro material. É o instrumento de manifestação do espírito. É através do nosso corpo físico que o espírito se manifesta. Então, é o invólucro material que põe o espírito em relação com o mundo exterior. Então, o espírito se manifesta através desse nosso corpo. Precisamos cuidar, então, do nosso corpo? Se ele é a manifestação do espírito, ele precisa estar harmonizado, alinhado, né, para que o espírito tenha condição de ter uma manifestação adequada àquelas ações, àquela encarnação. Então, quando nós vemos pessoas com algum tipo de deficiência, a deficiência do espírito é física. É física. O espírito, quando liberto daquele corpo, ele não vai carregar aquela deficiência. Mas ele, naquela encarnação, ele tem dificuldade de se manifestar em determinados aspectos devido às deficiências do corpo físico. Então, o corpo é um instrumento de manifestação do espírito. E o perispírito, que é o que nos interessa hoje. O que é o perispírito? É um invólucro fluídico, leve, imponderável, servindo de laço intermediário entre o espírito e o corpo físico. Observem que o perispírito, olha a forma do perispírito e a forma do corpo físico. O perispírito é o molde do corpo físico. Quando nós lesamos esse corpo, nós estamos lesando esse corpo também. O perispírito vai carregar tudo que nós fizermos aqui, de bom ou de não tão bom. Ok? Mais ainda, Kardec, lá no em O Livro dos Espíritos, na questão 257, ele diz assim, ele diz que perispírito é o princípio da vida orgânica. Por quê? Porque o perispírito, nós vimos na imagem anterior, é o molde do corpo físico. Então, ele é o princípio da vida orgânica. E diz ainda Kardec que o espírito é o princípio da vida intelectual. Fica bem claro isso, né? As funções de cada uma dessas partes. E o corpo físico é a manifestação é o instrumento de manifestação do espírito. Né? Outra definição de Kardec está lá em A Gênese, no capítulo 14. Ele diz que o perispírito é uma condensação do fluido cósmico universal em torno de um foco de inteligência ou alma. Quem que é o foco de inteligência? O espírito. Vamos agora, então, retomar o nosso estudo, tendo essa conceituação aí de perispírito. Tá? Vamos lembrando o que é perispírito, para nós irmos entendendo essas colocações de André Luiz e do Clarencio, ok? Então, capítulo 21, conversação edificante. Começa narrando André Luiz. Quando regressávamos ao nosso círculo de trabalho e de estudo,
para articular novas providências de auxílio em favor dos protagonistas da história que a vida estava escrevendo, concluí que não me cabia perder a oportunidade de maior entendimento com o nosso orientador, com alusão aos esclarecimentos que nos fornecera acerca do perispírito. Assim, como o homem comum mal conhece o veículo em que se movimenta, ignorando a maior parte dos processos vitais de que se beneficia, e usando o corpo de carne à maneira de um inquilino estranho à casa em que reside, também nós, os desencarnados, somos compelidos a meticulosas meditações para analisar a vestimenta de que nos servimos, de modo a conhecer-lhe a intimidade. Efetivamente, em novas condições na vida espiritual, passamos a apreciar com mais segurança o corpo abandonado à terra, penetrando os segredos de sua formação e desenvolvimento, sustentação e desintegração. Mas somos desafiados pelos enigmas do novo instrumento que passamos a utilizar. Lidamos na vida maior com o carro sutil da mente, pelo menos na esfera em que nos situamos, acentuando pouco a pouco os nossos conhecimentos quanto às peculiaridades que lhe dizem respeito. Então vejam que interessante o que nos coloca André Luiz. Ele diz assim como o homem comum mal conhece o veículo em que se movimenta, qual é o veículo em que nós nos movimentamos? É o nosso carro? Não, é o nosso corpo físico. E nós conhecemos o nosso corpo físico direitinho? Conhecemos? Não conhecemos. Então ele diz isso, como o homem comum mal conhece o seu veículo, eles também desencarnados, também eles precisam se aprofundar no veículo que os movimentam no plano espiritual. E qual é o veículo dos desencarnados? O perispírito. É isso que diz André Luiz. Assim como o homem comum mal conhece o veículo em que se movimenta, também nós, os desencarnados, somos compelidos a meticulosas meditações para analisar a vestimenta de que nos servimos, de modo a conhecer-lhe a intimidade. Então vejam, eles se preocupam em conhecer o perispírito, que é o veículo de movimentação do espírito no plano espiritual. Nós aqui temos que nos preocupar em conhecer o nosso corpo físico, que é o nosso veículo de movimentação, né, neste plano em que nós estamos, nesse plano terreno. Né? Continuando. Reparei que Hilário, pela expressão dos olhos, demonstrava não menor anseio de saber. E, encorajado pela atitude do companheiro, desfechei a primeira questão considerando: inegavelmente, será difícil alcançar o grande equilíbrio que nos outorgará o trânsito definitivo para as eminências do espírito puro. Ah, sim, concordou o ministro, com grave entono. Para que tivéssemos na crosta planetária um vaso tão aprimorado e tão belo quanto o corpo humano, a sabedoria divina despendeu milênios de séculos, usando os multiformes recursos da natureza no campo imensurável das formas. Para que venhamos a possuir o sublime instrumento da mente em planos mais elevados, não podemos esquecer que o Supremo Pai se vale do tempo infinito para aperfeiçoar e sublimar a beleza e a precisão do corpo espiritual que nos conferirá os valores imprescindíveis à nossa adaptação à vida superior. Olha a colocação do ministro aqui do Clarencio, que interessante, ele fala: para que tivéssemos na crosta planetária um vaso tão primoroso e tão belo quanto o corpo humano. E às vezes nós não gostamos de nós, né? Colocamos N defeitos.
E ele fala um vaso, né, um corpo. Olha lá. A sabedoria divina despendeu milênios, fala de Clarencio, para que tivéssemos na crosta um vaso tão aprimorado como o corpo humano. Igualmente, se vale do tempo infinito para aperfeiçoar e sublimar a beleza e a precisão do corpo espiritual. Qual que é o corpo espiritual? O perispírito. Então, da mesma forma que a sabedoria divina despendeu milênios para aperfeiçoar esse vaso físico, também da mesma forma, despendeu milênios para aperfeiçoar o corpo espiritual, o perispírito. Tudo é misericórdia divina, né? E falando em milênios, eu trouxe aqui uma tabelinha da biologia. Será que quando ele fala milênios de séculos, olha aí, o tempo, né? Como é? A formação da Terra, diz a ciência, que conta 4,5 bilhões de anos. É um pouquinho mais velho que nós, né, André? Não é não? Quem está se achando meio acabadinho aí, olha a Terra lá, 4 bilhões e meio bilhões. E aí vai, né? Todas as outras formações. Olha, a formação das bactérias, das algas, dos animais marinhos, depois os peixes, depois os répteis, depois os dinossauros, depois as aves e os mamíferos, para chegar nos hominídeos. Então, nós temos tempo, né? Então, a divina é o que diz o Clarencio. A divina providência levou, né, milênios de séculos para aprimorar esse nosso corpo físico, assim como também milênios de séculos para aprimorar o corpo espiritual. Então, nós precisamos ter essa consciência para nós não acharmos que tudo acontece assim, num passe de mágica, né? Nós vamos morrer hoje assim, eu vou morrer lurdinha, vou dormir lurdinha, melhor, não vou morrer não, gente. Vou dormir só. Vou dormir lurdinha e acordar Madre Teresa. Não é assim. Olha o tempo, olha o tempo. Então, a nossa evolução também demanda tempo. Só que não podemos esperar também bilhões de anos, né? Nós temos que fazer hoje o que nós tivermos que fazer hoje, se possível, um pouquinho do que tivermos que fazer amanhã. Já fazermos hoje. É o que nos compete, né? Cumprirmos a nossa tarefa com dignidade. Então, vamos lá. Continuando. Mas essa tabela é interessante, né? São números que... Eu gosto muito de números, né? Por força da formação. Então, tudo que tem número, para mim, é encantador. Compete-nos, então, observou Hilário atencioso, atribuir importante papel às enfermidades na esfera humana. Gente, quando eu li isso aqui, eu fiquei assustada. Olha só, compete-nos, então, atribuir importante papel às enfermidades na esfera humana. Quase todas estarão no mundo desempenhando expressivo papel na regeneração das almas. Então, a doença é regeneração da alma. É para nós não nos queixarmos. Né? Exatamente, foi o que disse Clarencio. Agora, André Luiz, cada centro de força, ponderei, exigirá absoluta harmonia perante as leis divinas que nos regem, a fim de que possamos ascender do rumo perfeito do equilíbrio. Sim, confirmou Clarencio, nossos deslizes de ordem moral estabelecem a condensação de fluidos inferiores de natureza gravitante no campo eletromagnético de nossa organização, compelindo-nos a natural cativeiro em derredor das vidas começantes, às quais nos imantamos. Então vejam o que diz André Luiz, cada centro de força exigirá absoluta harmonia. Aquilo que nós comentamos lá quando vimos os centros de força, que eles têm que estar alinhados em harmonia. Então vejam isso. Eles destacam 3 pontos importantes. As enfermidades têm papel importante na esfera humana. Porque elas são um trabalho para o nosso corpo e para o nosso espírito. Cada centro de força
exigirá absoluta harmonia para a nossa ascensão. A nossa ascensão, quer dizer, lá no plano espiritual, André Luiz já está lá, ele está falando disso, dos desencarnados. Então, cada centro de força, esses que nós vimos, cada um deles vai exigir absoluta harmonia para a nossa ascensão. Quer dizer, para o espírito ir melhorando lá no plano espiritual, esses centros de força, eles precisam ir se harmonizando. Tem que ter uma certa harmonia, senão eles vão ficar grudados ali naquela mesma esfera onde eles estão. Eles não conseguem evoluir. E mais, nossos deslizes de ordem moral estabelecem a condensação de fluidos inferiores, de natureza gravitante, no campo magnético de nossa organização. Deixa eu ver se tem um. Eu coloquei essa imagem para nós termos a noção disso daqui que o André Luiz nos fala. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Nossos deslizes, olha, cada centro de força, isso já entendemos, tem que estar harmonizado. Né? Todos entendemos isso. E os nossos deslizes morais vão estabelecendo condensações de fluidos inferiores no nosso corpo físico e no nosso corpo espiritual. Então, essa imagem vai nos dar uma noção do que é isso aqui. Cada centro de força, esses centros de força, eles têm mais ou menos esse formato aqui, ó, como se fosse um cone, um funil. Né? Aqui nós vamos recebendo energia, são fluxos de energia, que vão por esses centros de força, como se fossem canais, são mesmo canais, vão passar, o que é o corpo astral? O perispírito. Então, essa energia que nós vamos assimilando vai alimentar o perispírito, mas vai também alimentar o corpo físico. Onde que vai alimentar o corpo físico? Nos órgãos associados a cada centro de força. Está claro isso, gente? Então, que energia que nós estamos mandando para esses nossos centros de força? Que tipo de energia nós estamos assimilando? Quando nós assimilamos energias ruins, energias de maus pensamentos, de energia de problema moral, que ele citou aí, de más palavras, de más atitudes, nós vamos criando, o que ele falou? Fluidos inferiores, eles vão se cristalizando. E eles vão formando aqui, olha, uns pontos cristalizados. Então, tem um pontinho aqui, de uma má ação, vai aparecer outro pontinho aqui, outro aqui, outro aqui. Se nós mantivermos um comportamento inadequado, uma conduta moral inadequada, esses números de pontinhos aqui vão aumentando, aumentando, aumentando. Conclusão, o fluxo de energia que tem que vir para cá, que tem que vir para esse órgão, vai ficando comprometido. Essa energia vai entrando. Se você tem um cano na sua casa que ele está meio entupido, não está totalmente entupido, mas meio entupido, a vazão daquela pia, daquela coisa, não vai dificultando? Quer dizer, a água vai passar, mas com mais dificuldade, vai demorar. Até que se chegar a um ponto de obstruir tudo, aí é a falência dos órgãos, né? Ligados a esse centro de força. Deu para entender isso, gente? Que é importante nós termos essa noção aqui. Então, mas então eu tenho um pontinho aqui negativo aqui, porque alguma coisa que eu fiz, outro aqui. A Denise falou muito bem na quinta-feira sobre as imperfeições morais que nós trazemos, né? Então, essas imperfeições vão criando aqui um pontinho. Tem como limpar isso aqui? Tem como desentupir isso aqui antes que entupa de uma vez? Tem. Através do quê? Do trabalho no bem, da tão propalada reforma íntima, bons pensamentos, boas palavras e tratamento. O passe é um tratamento para isso? Sim. Todo tratamento de transmissão de energia vai ajudar a ir limpando isso aí, né? Tudo bem? Com vontade, obviamente. Quando nos submetemos a um tratamento, tem que ser com a vontade de realmente que ele surta um efeito que nós queremos, né? Tudo bem até aqui, pessoal? Isso aqui ficou claro? Dá para entender a importância de harmonizar esses nossos centros de energia? Né? Pois é. Chegaremos lá. Chegaremos lá.
né? Mas, Miriam, Deus não tem pressa. Ele demorou milênios de séculos para dar esse vaso aqui que ainda é cheio de defeitos e de coisas. Milênios. Então, Deus não tem pressa. Agora, Ele espera que cada um faça a sua parte, né? Mas nós chegaremos lá um dia. Aí nós vamos sentar e conversar. Miriam, lembra aquele dia, milênios atrás, lá no Maria de Nazaré? Vamos lembrar aquele estudo do André Luiz? Então, vamos lá. Hilário, conduzindo mais longe as próprias divagações, perguntou: imaginemos, contudo, um homem puramente selvagem, a situar-se em plena ignorância dos desígnios superiores, que se confia a delitos indiscriminados. Terá nos tecidos sutis da alma as lesões cabíveis a um europeu supercivilizado que se entrega à indústria do crime? Olha que interessante. O que nós vimos aqui? Tudo que nós fizermos, nós vamos lesando o nosso perispírito e vamos lesando o nosso corpo físico, não é isso? A energia vai entrando aqui, se ela for boa, ela vai alimentar isto aqui, vai alimentar isto aqui. Se ela for ruim, ela vai adoecer isso aqui, vai adoecer isso aqui. Bem, todos nós temos o corpo físico, o corpo espiritual e o espírito. Aí ele quer saber o seguinte, o Hilário. Mas então, e o homem selvagem e aquele supercivilizado europeu? O homem selvagem tem perispírito? Sim. O europeu supercivilizado tem perispírito? Sim. As marcas, então, o homem selvagem comete um crime. O europeu supercivilizado, ainda bem que não falou brasileiro, né, André? Também é porque não é supercivilizado, talvez. Ele quis citar uma coisa supercivilizada. Também comete um crime. Essas marcas no perispírito serão iguais para o selvagem e para o supercivilizado? Então, vamos lá. Clarencio sorriu compreensivo e acentuou: sigamos devagar. Viu, Miriam? Sigamos devagar. Comentávamos ainda há pouco o problema da evolução. Assim como o aperfeiçoado veículo do homem nasceu das forças primárias da natureza, o corpo espiritual foi iniciado também nos princípios rudimentares da inteligência. É necessário não confundir a semente com a árvore, ou a criança com o adulto, embora surjam na mesma paisagem de vida. O instrumento perispirítico do selvagem deve ser classificado como protoforma humana, extremamente condensado pela sua integração com a matéria mais densa. Está para o organismo aprimorado dos espíritos algo enobrecidos, como um macaco antropomorfo está para o homem bem posto das cidades modernas. Em criaturas dessa espécie, a vida moral está começando a aparecer. E o perispírito nelas ainda se encontra enormemente pastoso. Por esse motivo, permanecerão muito tempo na escola da experiência, como bloco de pedra rude sob marteladas, antes de oferecer de si mesmo a obra-prima. Olha que imagem, né? Dependerão séculos e séculos para se rarefazerem, utilizando múltiplas formas, de modo a conquistarem as qualidades superiores, que, sutilizando-lhes a organização, conferir-lhes-ão novas possibilidades de crescimento consciencial. O instinto e a inteligência, pouco a pouco, se transformam em conhecimento e responsabilidade. E semelhante renovação outorga ao ser mais avançado, ao ser mais avançados equipamentos de manifestação. O prodigioso corpo do homem na crosta terrestre foi erigido pacientemente no curso dos séculos, e o delicado
veículo do espírito, nos planos mais elevados, vem sendo construído célula a célula, na esteira dos milênios incessantes. Viu, Miriam? Na esteira dos milênios incessantes. Incessantes, demora. Então, vejam. Ele está perguntando o seguinte: será que as marcas no perispírito do selvagem que cometeu um crime vai ser igual às marcas no perispírito de um europeu super civilizado? Vai ser igual? Aí o ministro vai explicar. Simpatiquinho até esse selvagem, né? Aí ele vai explicar o seguinte: no homem selvagem, a vida moral está começando a aparecer. E o perispírito nessa vida selvagem, né, ainda se encontra enormemente pastoso. Quer dizer, ele é mais denso, mais grosseiro, mais pesado. Despenderão séculos para se rarefazerem. Então, serão séculos que o homem selvagem tem que atravessar para chegar à civilização, né? Usando múltiplas formas, de modo a conquistarem as qualidades superiores que, em lhes sutilizando a organização, lhes conferirão novas possibilidades de crescimento consciencial. Então, veja, isso aqui nos lembra no nosso lar, quando André Luiz fala que eles volitavam? Lembram disso? Que os espíritos volitavam. Agora, todos os espíritos volitavam? Não. E quando eles estavam num grupo em que alguns espíritos conseguiam volitar e outros não volitavam, o que é que esses que conseguiam volitar faziam? Eles também não volitavam. Por quê? Para não constranger os demais que ainda não conseguiam. Por que que lá no plano espiritual, alguns espíritos conseguem volitar? Olha só, já pensou, vou volitar, que maravilha, né? Aí que é bom viajar, né, Olga? Por que que alguns espíritos conseguem volitar e outros não? Por quê? É a condição evolutiva. Por que essa condição evolutiva? É o perispírito. Quanto mais denso o perispírito, a matéria, você está falando, é mais pastosa. Então, ela é mais pesada. Se for muito pesada, o espírito não consegue volitar. Ele só vai volitar à medida quando o seu perispírito estiver mais leve. Então, essa leveza do perispírito só vai acontecendo após encarnações, reencarnações, porque a cada encarnação nossa nós vamos evoluindo, né? Que for um tiquinho, mas vamos evoluindo. Então, nesses milênios de séculos, não é? O nosso espírito vai ficando de natureza cada vez mais sutil. É matéria? O perispírito é matéria? É matéria. Então, quanto mais densa essa matéria, mais difícil para volitar. Obviamente, você pega um corpo muito pesado, o André dá conta de tirar essa tribuna daqui e levar para lá, André? Não dá, né? Sozinho? Então, veja bem, quanto mais pesado, mais difícil a locomoção. À medida que o espírito vai evoluindo, o seu perispírito vai ficando mais leve. É uma matéria ainda, mas é uma matéria quintessenciada. Então, vai ficando mais leve, mais sutil. Tão leve, tão leve, tão leve que o espírito começa a volitar. A locomoção dele vai facilitando. Nós vimos isso no nosso lar e em outras obras também, de André Luiz. Né? Eu coloquei... Os refugiados, né, que vêm de outras plagas. Todos.
quem está à frente tem que estender a mão para aquele que ficou atrás ainda, né? Essa é a caridade. Então, eu voltei essa imagem aqui para nós entendermos direitinho. Aqui nós temos o corpo físico, o espírito, que não dá para ter uma forma, porque ele não tem uma forma, né? Uma centelha de luz. E aqui o perispírito, que é o que liga o espírito ao corpo físico. Quanto mais nós formos evoluindo, mais esta forma aqui, este molde deste corpo vai ficando leve. Ele vai de matéria mais leve, mais leve, mais leve, até um ponto em que, no desencarnado, né, que ele já não tem o corpo físico mais, aí o espírito consegue volitar. E isso daqui vai ficando mais leve, mais leve, mais leve, até vai desaparecer um dia? Sim ou não? Sim. Sim. Quando nós chegarmos a espíritos puros. O espírito puro não tem perispírito, porque o perispírito é o molde do corpo físico. Então, esse molde que nós temos, ele vai durar enquanto nós precisarmos reencarnar. É o mesmo molde. Ele vai vindo melhor ou pior, dependendo do uso que nós estivermos fazendo de cada reencarnação, né? À medida que nós vamos evoluindo, o perispírito vai ficando mais sutil. Então, morre, nós desencarnamos. O corpo físico fica. O que vai? O espírito com o perispírito. Esse perispírito lá no selvagem, pesado, denso, pastoso, no homem mais evoluído, mais leve, mais sutil. E lá no plano espiritual, nós continuaremos evoluindo. Até um ponto em que esse perispírito vai ficando tão leve, de matéria tão sutil, tão leve, que ele vai desaparecer. Aí fica só o espírito. Aí é o espírito puro. Porque ele não precisa mais reencarnar. Então, ele não precisa mais do molde para um corpo físico. Ah, mas ele não precisa mais reencarnar. Então, o espírito puro não reencarna, André? Em algumas situações, sim. O próprio Cristo. Quer dizer, ele teve que ir se densificando, né? Imagina o trabalho espiritual de Jesus para chegar à Terra. Ele que era um espírito puro, que nem tinha mais perispírito, né? Ter que adquirir toda essa forma de novo, ir se condensando, ficando assim de maneira mais grosseira até chegar a nós. Né? Tudo bem? Então, oi. É o que Jesus nos disse quando ele falou: a quem mais foi dado, mais será cobrado. Então, quanto mais conhecimento, tem gente que vai querer sair daqui correndo. Quando eu vi isso a primeira vez, falei para o Divaldir, falei, não vou estudar mais, não vou embora. Ele falou assim, agora não adianta. Você já sabe um pouquinho. Então, quer dizer, a quem mais foi dado, mais será cobrado. Quer dizer, se nós soubermos, se nós que conhecemos a doutrina, que conhecemos o Evangelho de Jesus, nós temos esse conhecimento. Então, as nossas faltas morais são conscienciais. Nós sabemos disso, nós sabemos quando nós erramos, né? O homem selvagem ainda não tem esse conhecimento. Então, Deus nos disse, a quem mais foi dado, mais será cobrado. E Deus julga a intenção, né? De acordo com Deus não erra. Senão, não seria perfeito, né? Vamos lá. Não dá para desistir, não dá. Temos que continuar, graças a Deus. Continuando. E com um olhar significativo, Clarencio concluiu. Até nos transfiramos de residência, aptos a deixar em definitivo o caminho das formas, colocando-nos na direção das esferas do espírito puro, onde nos aguardam os inconcebíveis, os inimagináveis recursos da suprema sublimação.
Então, é o que nós comentamos até agora, né? Até que nós não vamos conseguir transferir a nossa residência para o espírito puro, nós temos que caminhar assim. Calara-se o instrutor, mas o assunto era por demais importante para que eu me desinteressasse dele apressadamente. Recordei os inúmeros casos de moléstias obscuras de meu trato pessoal e aduzi. Lembrando que André Luiz foi médico na última encarnação, né? De certo, a medicina escreveria gloriosos capítulos na Terra, sondando com mais segurança os problemas e as angústias da alma. Gravá-los-á mais tarde, confirmou Clarencio seguro de si. Um dia, o homem ensinará o homem, consoante as instruções do divino médico, que a cura de todos os males reside nele próprio. A percentagem quase total das enfermidades humanas aguarda origem no perispírito. No psiquismo. Então, a percentagem quase total das enfermidades humanas guarda origem no psiquismo. Então, olha o que diz o instrutor, né? Bem, antes ele já diz isso aqui, que o instinto e a inteligência, pouco a pouco, vão se transformando em conhecimento e responsabilidade. Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. E ele diz, um dia, o homem compreenderá que a cura de todos os males reside nele próprio. A percentagem quase total das enfermidades humanas guarda origem no psiquismo. E André Luiz, que foi médico aqui na Terra, ele fica assim, nossa, se a medicina, né, soubesse de tudo isso, que bom, né? Bibiano, que bom, doutor Regina Silva, os médicos, como isso ajuda, né? Ajuda no tratamento, ajuda no diálogo com o paciente, você ter uma outra visão, além dessa visão puramente do corpo físico, entendendo que ali também tem um perispírito doente, né? Continuando, sorridente acrescentou, orgulho, vaidade, tirania, egoísmo, preguiça e crueldade são vícios da mente, gerando perturbações e doenças em seus instrumentos de expressão. No objetivo de aprender, observei. É por isso que temos os vales purgatoriais depois do túmulo. A morte não é redenção. Reflexão de André Luiz. Nunca foi, esclareceu o ministro bondoso, nunca foi. Alguém morre bandido e vira santo? Claro que não, né? Então, a morte não é redenção. Nunca foi, esclareceu o ministro bondoso, o pássaro doente não se retira na condição de enfermo tão só porque ele se lhe arrebente a gaiola. O inferno é uma criação de almas desequilibradas que se ajuntam, assim como o charco é uma coleção de núcleos lodacentos que se congregam uns aos outros. Quando de consciência inclinada para o bem ou para o mal, perpetramos esse ou aquele delito no mundo, realmente podemos ferir ou prejudicar alguém. Mas, antes de tudo, ferimos e prejudicamos a nós mesmos. Se eliminamos a existência do próximo, nossa vítima, receberá dos outros tanta simpatia que em breve se restabelecerá nas leis de equilíbrio que nos governam, vindo muita vez em nosso auxílio, muito antes que possamos recompor os vícios dilacerados de nossa consciência, os fios dilacerados de nossa consciência. Quando ofendemos a essa ou a aquela criatura, lesamos primeiramente a nossa própria alma, uma vez que rebaixamos a nossa dignidade de espíritos eternos, retardando em nós sagradas oportunidades de crescimento. Que importante esse texto, né? Olha o que ele diz, quando nós ofendemos ou prejudicamos alguém, se nós deixarmos aquela vítima de lado, logo alguém vai socorrê-la e ela vai se reabilitar, se recompor. E o ofensor, o agressor, o mal para ele é maior. Porque se ele ofende alguém, se nós ofendemos alguém, estamos ofendendo a nós mesmos. E a nossa reabilitação
é mais demorada do que do agredido. Porque o agredido, ele não provocou a ação, ele não foi o autor da ação. Ele foi a vítima. Então, sempre haverá, Deus coloca a misericórdia, né, ao lado de cada lágrima, sempre um bálsamo, alguém que vai consolá-lo, que vai reabilitá-lo daquela agressão. E nós, agora, quem é o autor da ação, esse vai ficar lesado. O seu perispírito vai... Então, a recuperação disso aí é mais demorada para quem faz do que para quem sofre a agressão, obviamente, né? Então, e aí o André fala, mas André Luiz tem essa reflexão. Então, a morte, por isso, esses espaços purgatoriais. Né? A morte não é redenção, realmente não é. E ele diz, a morte não é redenção. É por isso que temos os vales purgatoriais depois do túmulo. O pássaro doente não se retira da condição de enfermo tão só porque se ele arrebente a gaiola. Quer dizer, você abre a gaiola, se o pássaro estiver muito doente, ele vai conseguir voar? Não vai. Então, se nós estivermos muito doentes, espiritualmente falando, nós estamos com o nosso perispírito doente. Então, nós vamos desencarnar, o corpo físico doente fica, mas o perispírito doente acompanha o espírito. Então, não adiantou morrer, abriu a gaiola, né? O espírito se libertou do corpo físico, saiu desse mundo terreno. Não adiantou isso, porque ele vai levar consigo as ações, as enfermidades, os delitos, as boas ações e as más ações. Então, não adianta morrer, né? Vou morrer que vai resolver tudo. Não, você vai levar. Nós não levamos nada material, nada físico, mas levamos as ações, tanto as más quanto as boas. E ele diz ainda, o inferno é a criação de almas desequilibradas que se ajuntam. Olha só, o que a doutrina nos diz? Que não existe um lugar circunscrito. Aqui é o céu e aqui é o inferno. O que é o inferno? São almas desequilibradas que se ajuntam. O que é o umbral? São espíritos naquela condição evolutiva, doentes daquela forma, que vão se juntando e vão formando aquilo ali. Eles são imantados pela atração, pela afinidade, né? Pelas vibrações, pela sintonia. Quando ofendemos alguém, lesamos primeiramente nossa própria alma. Se nós fixarmos essa frase em nós, nós vamos pensar 2 vezes ou 3 vezes, né? Antes de qualquer outra coisa. Que ela não conseguia entrar, né? Ela chegava ali e não conseguia entrar. Exatamente. Bem lembrado. Continuando, então. Sim, concordei. Tenho visto aqui aflitivas paisagens de provação que me constrangem a meditar. A enfermidade como desarmonia espiritual. Olha, gente, enfermidade, desarmonia espiritual. Atalhou o instrutor, sobrevive no perispírito. As moléstias conhecidas no mundo e outras que ainda escapam ao diagnóstico humano persistirão por muito tempo nas esferas torturadas da alma, conduzindo-nos ao reajuste. A dor é o grande e abençoado remédio. Reeduca-nos à atividade mental, reestruturando as peças de nossa instrumentação e polindo os fulcros anímicos de que se vale a nossa inteligência para desenvolver-se na jornada para a vida eterna. Depois do poder de Deus, é a única força capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos. Que força é essa? A dor. Compelindo-nos a indispensáveis modificações com vistas ao plano divino a nosso respeito, e de cuja execução não poderemos fugir sem graves prejuízos para nós mesmos. Nosso domicílio, porém, estava agora à vista. Os raios dourados da manhã varriam o horizonte longínquo. Despediu-se o ministro paternal. Aquele era um dos momentos em que, desde muito, se devotava ele à oração.
Então, olha, gente, essa frase aqui do ministro, né? A enfermidade como desarmonia espiritual sobrevive no perispírito. Então, aquilo que nós já vimos, essa enfermidade vai... Por isso que o nosso perispírito ainda é pesado, né? Porque nós ainda temos muitas marcas desta encarnação e de outras que ainda nós não conseguimos nos libertar. E ele diz que muitas moléstias são conhecidas no mundo, mas outras ainda escapam ao diagnóstico humano. Então, tem moléstias, tem doenças que não tem um diagnóstico preciso. É isso, Bibiana, tem coisa que tem e procura-se uma causa, por que isso, por que aquilo. Quer dizer, trata-se na medida do possível, mas muitas coisas ainda escapam, né, ao diagnóstico do homem na Terra. E elas vão persistir nas esferas torturadas da alma. Então, essas moléstias vão nos acompanhar depois da desencarnação, porque elas acompanham, elas estão impregnadas no perispírito. Lembra daquela imagem? O centro de força, você vai emitindo energia doente, essa energia doente vai contaminar o perispírito e vai contaminar o corpo físico. Aí o corpo físico fica aqui, mas aquelas marcas do perispírito acompanham. Aí nós vamos ter que promover esses resgates, essas coisas todas que a doutrina nos esclarece, né? Então ele diz que a dor é o grande e abençoado remédio. Jesus diz isso no seu evangelho com muita propriedade, né? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Porque ela é uma alavanca que vai fazer com que a gente faça alguma coisa. Quando a gente está com uma dor, a gente procura rapidinho, né? Um jeito de melhorar aquilo. Então, é uma bênção mesmo. Sim, com certeza. Com certeza. É. Porque ele falou lá atrás, né? Que você vai essas enfermidades, elas são... Como é que foi a frase que ele citou lá atrás? Ele fala isso, que as enfermidades fazem parte dessa nossa trajetória. Elas são, na verdade, elas são algo positivo para nós. Porque elas são instrumentos de aprimoramento. As enfermidades são instrumentos de aprimoramento do espírito. Obrigada, André. Olha lá. Então, a dor, por quê? Ela vai reeducando a nossa atividade mental. A dor nos faz parar um momento e refletir. Vamos lá, o que está errado? Vamos buscar um caminho, né? Vamos nos reprogramar, vamos pensar. Reestruturando as peças da nossa instrumentação. O que é a nossa instrumentação? O corpo físico. Então, a dor vai reestruturar essas peças do nosso corpo físico. Sabe aquele quebra-cabeça? Uma peça sai do lugar, desmonta o quebra-cabeça, não é? Você tem que voltar aquela peça do quebra-cabeça no lugar para se encaixar. Então, nós temos que reestruturar essas peças do nosso corpo físico. Polindo os fulcros anímicos de que se vale a nossa inteligência. Nós vamos ter que ir polindo o nosso espírito, a nossa inteligência. Polindo quer dizer melhorando, né? Tirando aqueles ranços que ainda trazemos. E desenvolvendo-nos na jornada para a vida eterna. Então, a enfermidade vai isso. Na verdade, ela vai nos ajudar nessa nossa caminhada para a vida eterna. E assim, nós fechamos o capítulo de hoje. Alguma colocação a mais? Algum questionamento? Eu anoto aqui, o Luiz Antônio responde semana que vem. Simples assim. Oi. Por isso nós temos que ter cuidado, inclusive, com as nossas postagens nas redes sociais. Tem gente que posta tanta coisa assim. Vamos ser mais criteriosos com as mensagens que nós emitimos. O evangelho de ontem aqui na Mangueira, isso vai ajudar alguém em alguma coisa? Isso é necessário? Vai prejudicar alguém? Vamos passar por essas peneiras antes de nós ficarmos jogando nas redes sociais tanta bobagem, tanta coisa que nós não sabemos o outro, quando ele abrir aquele vídeo, aquela mensagem, como ele está, como aquilo vai interferir
no seu psiquismo, na sua alma, no seu perispírito. Eu sei como eu estou hoje. Quando eu abro uma mensagem, qual vai ser a minha reação? Mas se eu transmito essa mensagem, eu não sei como vai estar o outro ao receber isso. Então, sejamos mais criteriosos nessa coisa. As redes sociais, a tecnologia, eu amo tecnologia, acho uma coisa fantástica. Tudo que é de tecnologia, eu quero saber, eu quero me envolver, eu quero... Não sei, né? Mas eu vou fuçando. Mas tem que ter critério, tem que ter bom senso, tem que ter um certo cuidado. E nós que estudamos, que nós temos esse conhecimento, a nossa responsabilidade ainda sobre isso é maior. Agora, falando da dor, que tem pessoas que não aprendem com a dor, tem aquela historinha, dá tempo, né? 2 minutinhos. Então, tem uma historinha que todos vocês já conhecem, mas ela se encaixa aqui, então vamos lembrar. Daquele senhor que parou num posto de combustíveis para abastecer. Enquanto ele estava abastecendo, ele notou lá no canto um cachorro deitado sobre uma tábua e estava sangrando. E ele pergunta para o frentista, o que aconteceu que aquele cachorrinho está sangrando? Está saindo um filetinho de sangue ali. Ele falou, porque aquela tábua tem uns pregos, ele está deitado em cima dos pregos. Aí o cara fala, mas poxa, por que ele não se deitou em cima de prego que está machucando? Por que ele não se levanta dali? Ele é um cachorrinho ou um burrinho? Ele sentou numa tábua com pregos, isso está ferindo e ele não se levanta. Aí o frentista diz, aí ele pergunta, por que ele ainda não, por que então ele não se levanta dali? O frentista diz, porque não está doendo o suficiente. Então, está doendo, está sangrando, mas não o suficiente. Se doesse mais, ele ia dar no pé. Né? Então, que Jesus nos fortaleça, que as lições de hoje e de todos os domingos tragam para nós muita luz, mais direcionamento para a nossa conduta e para a nossa vida. Tinha esquecido de deixar a frase do Chico aqui, dá tempo de ler ainda. Olha. Cada homem é uma casa espiritual que deve estar por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Então, é esforço nosso. Muita paz.